Direto de Brasília, o repórter Eric Mota com a decisão do TSE sobre a votação no Amapá. Sem energia elétrica não dá para ter eleição, né, Eric? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, viu? O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu, portanto, que não haverá eleição na capital, em Macapá, pelo menos nesse domingo, dia 15, ainda não há data para o retorno das atividades. Fato é que essa decisão ainda vai ser colocada para análise de todo o plenário ali do Tribunal Superior Eleitoral e deve acontecer ainda entre hoje e amanhã essa decisão definitiva. Mas a liminar já foi dada. Olha, e eu chamo a atenção aqui, gente, para o motivo. O ministro alegou que há instabilidade no fornecimento de energia, isso todo mundo já sabe, mas também tem um aumento expressivo da criminalidade na região e sinais de convulsão social. Ainda, o ministro declarou, portanto, que o plenário deve levar essa votação e o presidente aqui do Senado Federal, Davi Alcolumbre, decidiu entrar em campo, viu? Entrou em campo porque, afinal de contas, o Amapá é o estado dele e o presidente do Congresso Nacional falou que está acionando tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal para que sejam apuradas essas situações. Afinal, a gente está falando em quase 10 dias sem luz e, então, portanto, o presidente aqui do Congresso entrou em campo e falou, olha, vamos ver se agora a situação se resolve, né? Fato é, aí em São Paulo, aqui em Brasília, não está sem luz e eu duvido que ficaria 10 dias assim, né, gente? Verdade, Eric. Olha, isso é um absurdo que está acontecendo na situação vivida pela população do Amapá, né? Primeiro a gente não sabe quando a energia vai ser restabelecida, porque há um racionamento de energia, parte da população só está conseguindo ter luz elétrica durante algum período do dia. Essa é a principal informação a ser resolvida pelas autoridades. E o outro problema, nós não sabemos o que ocasionou o apagão. Num primeiro momento se imaginava que era o raio. Agora já tem outra informação, disjuntor. É um absurdo o que está acontecendo no Amapá. Um problema na bucha de um transformador. E agora, sem, que e sem tipo Mariana, de manutenção, né, Pedro? E sem, Mariana, nenhum pronunciamento, posicionamento das autoridades. O operador do sistema elétrico, a ANEEL, tem órgão pra caramba por aí pra cuidar ANEEL, disso, Cláudio. Olha, o senador Randolfo Rodrigues até estava muito exaltado e disse que em qualquer país sério essa turma da ANEEL estaria, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, estaria toda presa, né? Eu não sei se é para tanto, mas com toda certeza essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fizeram ou pelo que não fizeram. A denúncia do senador é que a ANEEL, a agência reguladora, não fiscalizava, não aparecia no Amapá para fiscalizar há um ano. E nós entrevistamos no Bastidores do Poder um ex-diretor da ANEEL e ele estava explicando exatamente o seguinte. Ele é experiente, né? Ele disse que foi verificar ali as fotos, as imagens do incêndio, né, lá nos geradores. E aí ele chama-se Edivaldo Santana, o ex-diretor da ANEEL que nos deu entrevista. Ele disse assim, não percebeu a existência de duas coisas básicas em instalações como aquela. Para-raio, não tinha para-raio, né? Simplesmente não tem para-raio. E também portas corta-fogo, que impedem exatamente que, tocando fogo, havendo incêndio em um transformador, em um gerador, que aquele incêndio se estenda para os outros geradores, que foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, não tinha nem para-raio, se foi o raio, não tinha para-raio, e também pode não ter sido o raio, mas bem que poderia ter sido, porque não tem para-raio, né? Cláudio, também as portas corta-fogo. É um escândalo. É um escândalo. É um desrespeito com o contribuinte lá do Amapá, né? O cidadão que paga os seus impostos. Nós estamos falando aqui da vida de 800 mil pessoas. 800 mil habitantes moram no estado do Amapá, na capital e nas outras cidades. Vamos para Manaus, o Orestes Litaif. Eu vou pedir para o Eric, que está em Brasília, ficar mais um pouquinho aqui com a gente, para a gente ampliar ainda a discussão desse assunto e trazer mais informações da capital federal, porque o Orestes Litaif está acompanhando esse caso direto de Manaus e também tem informações a acrescentar aqui sobre o drama vivido pela população que não tem energia elétrica no estado. Obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço, senhor Orestes. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, situação complicada no estado do Amapá, o menor estado da região norte do país, sofre o maior apagão da sua história e, claro,
consequentemente, o maior apagão já vivido por um estado aqui na região norte do país. Já são 10 dias sem energia elétrica e, claro, os transtornos são incalculáveis e imensuráveis. O prazo de 3 dias dado pela Justiça para que a concessionária Isolux restabelecesse o fornecimento de energia elétrica terminou e a empresa começou a descumprir a partir de hoje essa ordem judicial. Com isso, a concessionária será multada em 15 bilhões de reais. Hoje chega ao 10º dia de apagão em Macapá e outras 12 cidades, como eu falei, e não há prazo para que a empresa restabeleça totalmente o serviço. O governo federal é quem disse que até o final de semana pode ser que o serviço por lá seja normalizado, mas de fato não há na prática nenhuma previsão concreta de que a energia se restabeleça totalmente até o fim de semana. As investigações para identificar as causas do incidente, ou seja, do incêndio na subestação de energia e que gerou todo esse apagão continuam. Um laudo preliminar, acho que vocês já devem ter falado disso, já destacou que o incêndio teria ocorrido não por uma descarga elétrica durante um temporal, como a empresa mesmo havia dito inicialmente. As investigações continuam. A Polícia Civil do estado do Amapá também investiga comerciantes que estão também no meio dessa crise energética lá no Amapá, causando transtornos da população. Esses transtornos teriam justamente sobrepreço em produtos básicos, de higiene, produtos de alimento, combustível e até água. São superfaturados durante esses dias em que a população sofre com um apagão por lá. A Polícia Civil cumpriu vários mandados de busca e apreensão nos últimos dias. Ontem fez um balanço e, inclusive, já revelou que alguns comerciantes foram conduzidos a prestar esclarecimentos, outros até ficaram detidos por cumprirem ou descumprirem ou estarem cometendo crimes durante o apagão. Crimes que eles consideram gravíssimos porque estão usando o consumidor para ganhar dinheiro fácil. Oreste, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está com uma dificuldade gigantesca de conseguir falar com qualquer pessoa no Amapá. Olha o que eu estou dizendo no ar. A gente não consegue comunicação com um estado inteiro do Brasil, porque a energia está indo e voltando, as comunicações também funcionam mais ou menos, torres de celular, telefonia fixa, tudo instável. Como é que você está fazendo, hein, Orestes, para conseguir apurar notícias nessa condição também? Pois é, bem difícil, viu? A gente tem alguns colegas jornalistas espalhados aqui na região norte, que a gente acaba trocando ideias, já trocava antes do apagão, e aí a gente tem esses contatos. Como a energia por lá está com esse problema, claro que a telecomunicação também é afetada, mas a gente mantém ainda contato com alguns jornalistas. Esses jornalistas é que têm nos alimentado de informações e indicado fontes, e a gente tem feito um trabalho para tentar levar ao Brasil a situação que vive o estado do Amapá. Por quê? Porque a situação do estado do Amapá ela é bem parecida, por exemplo, com o que acontece aqui no Amazonas, por exemplo, como que acontece em Roraima, por exemplo, que a energia elétrica aqui nesses estados, eles não são totalmente interligados ao sistema nacional. Para você ter ideia, há poucos anos, acho que 2 anos atrás, foi que Manaus passou a ser integrada ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, e justamente por causa do Leão do Tucuruí. Mas Roraima e o Amapá eram os 2 estados que totalmente faziam, fabricavam, geravam suas próprias energias. E isso é um cenário que é muito preocupante, porque o que aconteceu no estado do Amapá, o que está acontecendo no estado do Amapá, pode facilmente acontecer em Roraima, pode acontecer em algumas cidades aqui do Amazonas, porque um gerador de energia que der problema vai também causar apagão em diversas cidades aqui na região norte. Então, a gente tem tentado dimensionar a população brasileira exatamente o grande problema que pode acontecer na região norte, se caso haja de novo um problema que aconteceu lá no estado do Amapá. Obrigado ao Orestes Litaif, conosco, direto de Manaus, região norte. Fala, Cláudio.
Pedro, assim, essa questão do Amapá é um jogo dos 1000 erros, né? Nem são dos 7 erros, né? Todo mundo está errando nessa história. A gente assiste aí, tem uma perícia da Polícia Civil. Polícia Civil, meu caro, né? Não é exatamente o órgão mais especializado para fazer perícia sobre o que aconteceu no Amapá, né? O que a gente precisa é de gente lá das pessoas, dos técnicos, né? Da Eletronorte, da Eletrobras, né? Das companhias de energia do país. A gente precisa da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema, que está caladinho, não fala nada, né? São técnicos, essa é a vez do técnico, né? Quando o juiz vai lá e sapeca uma decisão, tem que restabelecer em 3 dias ou vai ser multa diária, não sei das quantas, é outra intromissão desnecessária, que não ajuda em nada. Faz parecer que a luz não está chegando porque não tem alguém se recusando a apertar o botão, o interruptor. Não é claro, isso, né? Claro. Enfim, são erros assim de gente que tem poder, que fica ali querendo de alguma maneira um lugar ao sol ou um lugar debaixo dos holofotes. Eric Mota está conosco aqui direto de Brasília, repórter da Band. Tem mais informação, alguma expectativa aí sobre o que as autoridades federais podem falar sobre o assunto hoje, hein, Eric? Todo mundo espera que ao menos seja dada alguma declaração sobre como resolver esse problema, né? Afinal de contas, o próprio TSE adiou a eleição e não deu data para que as eleições aconteçam. Mas é no meio desse furacão todo que vai ter posse na ANEEL. Quem segura agora essa bucha, na verdade, vai ser... não temos aqui. O Neves Guerra, Elvio Neves Guerra. Ele vai assumir, portanto, agora a direção da ANEEL. Fato é, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vai participar. Isso vai acontecer às 2h30 da tarde, essa posse. É claro que a equipe da Bandeirantes vai estar presente, fazendo de tudo possível para conversar tanto com o novo diretor-geral da ANEEL quanto com o ministro de Minas e Energia, hoje 2h30 da tarde. Olha, vai ser um desafio e tanto que ele vai assumir, não é? É isso aí, Eric. Obrigado. Você volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes.